Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Hoje, a pedido de uma amiga, eu vou contar um pouquinho da história de Joana d'Arc, me baseando na história mesmo. Sem dúvida, essa personagem é uma das mais queridas da obra, e que possui um passado um pouco obscuro, mas que vale a pena conhecer. Então se preparem aí que nós vamos passar na França e conhecer a história dessa bela Saberface. Mas antes, deixe aquele like para dar uma força no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Como eu sempre digo, sua presença é mais que bem-vinda. Agora senta aí, se prepare, pegue a sua pipoca e venha comigo conhecer a vida de uma das mulheres mais importantes da história da França. Sem mais enrolação, bora conhecer a famosa Joana d'Arc. Tudo começa em um período obscuro da história, uma era onde as guerras e a falta de conhecimento dominavam a sociedade. Foi em um período como esse que nasceu a lendária heroína, Joana d'Arc, uma guerreira francesa que no nosso tempo atual é conhecida como uma santa. Embora a data do nascimento de Joana d'Arc ainda seja algo bastante debatido, ela provavelmente nasceu no ano de 1412. Essa conclusão é dada através de uma afirmação feita pela própria Joana. Quando estava prestes a morrer, ela afirma estar com cerca de 19 anos, e retrocedendo no tempo, chegamos na data de seu nascimento. Bom, a nossa bela Joaninha nasceu em uma vila chamada de Dom Remy, na França. Segundo a história, ela era filha caçula de 4 irmãos, e seu pai era um agricultor chamado de Jacques d'Arc. Já a sua mãe era uma artesã chamada de Isabelle Romé. A infância de Joana d'Arc foi bastante influenciada pelo ambiente em que ela viveu. A sua família era bastante religiosa, e isso acabou moldando um pouco o seu caráter. A própria Joana sempre frequentava a igreja, pelo menos quando ela podia fazer isso. E mesmo não tendo vivido muito, os eventos que essa donzela francesa presenciou certamente iriam torná-la uma forte mulher. Ainda na sua infância, ela presenciou e vivenciou a famosa Guerra dos 100 Anos, uma dura batalha que foi travada por 2 grandes reinos que disputavam território. Esses reinos eram a França e a Inglaterra. Vivendo em um local onde a violência era bastante presente, ela teve que aprender a ser forte e se adaptar. Inclusive, ela mesma chega a relatar que na época de sua infância, até mesmo as crianças tinham atitudes violentas e brigavam ao ponto de se ferirem gravemente. Por causa disso, a menina Joana d'Arc já estava destinada, desde a sua infância, a ser uma adulta e agir como tal, pois a sociedade de sua época não tinha os mesmos princípios e costumes que temos hoje. Além disso, devido a todo esse ambiente hostil em que ela cresceu, o acesso à informação e ao conhecimento era mais escasso, e então, Joana acabou crescendo como uma analfabeta. Inclusive, alguns fãs de Fate usam isso como meme, mas é bom deixar claro que a culpa não foi dela. Não era porque ela não tinha inteligência, era um período difícil na qual Joana d'Arc não teve a oportunidade de aprender sequer o básico. Bom, agora a história da nossa Joaninha começa a ficar interessante, pois quando ela atingiu a idade de 13 anos, ela começou a ter visões um tanto quanto curiosas. Visões essas, ligadas a anjos e seres sagrados. Em uma dessas visões, ela relata ter se encontrado até mesmo com o arcanjo Miguel. Segundo a própria Joana, ela teria recebido uma missão de Deus. Por ordem de Deus, ela deveria se juntar ao exército francês, e com isso, ajudar o rei Carlos VII a enfrentar os ingleses. Nesse momento, a jovem tinha certeza de que tomar essa atitude de se juntar ao exército a faria ser odiada, e também a faria ter que abandonar sua vida normal de aldeã, renunciando à alegria de amar alguém e ser amada de volta. Nesse cenário de visões e avisos divinos, Joana d'Arc tinha certeza de que alguma coisa deveria ser feita para que ela pudesse ingressar no exército. Então, quando atingiu a idade de 16 anos, ela decidiu partir para uma cidade vizinha, onde conheceu um homem que iria ajudá-la. Esse homem era um funcionário do rei francês, seu nome, Robert de Baudricourt. Após conhecê-lo, a Joaninha insistiu com ele para que ele, Baudricourt, a levasse à corte do rei. Obviamente, por ser uma mulher, Baudricourt não levou a jovem a sério, mesmo ela insistindo com ele. Mas como Joana era uma teimosa, ela sempre visitava Baudricourt com a mesma conversa de sempre. Até que então, parece que a Joaninha conseguiu encher tanto a paciência do funcionário do rei, que ele decidiu atender o pedido dela. Agora, só tinha uma coisa que Joana deveria fazer antes de partir, e isso está ligado à sua aparência.
Uma mulher naquela época jamais seria bem vista ou levada a sério se fizesse um pedido para fazer parte de um exército. Então, estando ciente dessa situação, para poder passar uma boa impressão ao rei, ela cortou os seus cabelos e se vestiu como um homem. Só abrindo um parênteses aqui, essa parte é muito parecida à adaptação da história da Artúria, já que ela também teve que se passar por um homem na versão adaptada pelo Naso. Apenas algumas coincidências, mas vamos continuar. Bom, agora que ela está com um novo visual, estilo tomboy, a jovem e a sua escolta partem em direção à corte do rei, onde o fatídico encontro entre o rei Carlos VII e Joana d'Arc irá mudar drasticamente o destino da jovem, um evento que irá culminar em um final que nem mesmo ela poderia prever. Bom, chegando na corte do rei que ficava em Chinon, por alguma razão inexplicável, após o rei ficar ciente da história da jovem, de que ela estava ali para entrar no exército por ordem de Deus, ele decidiu marcar um encontro com ela. Essa parte da história é um tanto misteriosa, pois por mais que tenham especulações do que realmente aconteceu nesse encontro, não há uma certeza absoluta. É contado que Joana passou por vários testes para saber se realmente ela estava sendo enviada por Deus, e um desses testes conta que o rei teria se disfarçado de uma pessoa comum da sociedade. Na ocasião, Joana deveria identificar o rei no meio de uma multidão de pessoas comuns da sociedade. Então, é contado que Joana caminhou em direção àquele que seria o rei e curvou a cabeça diante dele. Esse é o boato mais espalhado sobre o tal encontro de Joana d'Arc e o rei. E fato é que o rei acabou aceitando uma jovem moça, analfabeta e franzina, como a líder de seu exército. No entanto, alguns historiadores também acreditam que o motivo pelo qual o rei aceitou o pedido de Joana d'Arc seria porque o exército francês não estava tendo um bom desempenho durante as batalhas. Mas sendo essa ou outra hipótese, o que importa é que Joana d'Arc agora era uma guerreira, recebendo uma espada, e a sua famosa bandeira, pela qual ela ficou bastante conhecida. Foi nesse momento que ela conheceu o Zoildo do Guiles de Rais, que mais parece um capeta do que um servo. Enfim, não vamos entrar nos detalhes, mas o Zóio de Tandera, Guiles, se tornou o fiel escudeiro de Joana d'Arc e o seu irmão em armas, lutando ao lado dela no campo de batalha. Após Joana d'Arc assumir a liderança do exército de Carlos, as vitórias começaram a aparecer, e a primeira e principal delas foi exatamente a conquista de Orleans, o maior feito da vida de Joana d'Arc. Nessa parte da história, é contado que desde o ano de 1428, Orleans foi cercada pelo exército inglês, para que as pessoas que estivessem dentro da cidade francesa morressem de fome ou ficassem fracas para facilitar o ataque dos ingleses. Segundo a história, os ingleses tomaram essa decisão porque eles não tinham um número suficiente de homens para fazer um ataque, então, eles cercaram a cidade dificultando as transições. Nesse momento, já estava começando a pipocar alguns boatos de que uma mulher estava liderando o exército francês, mas até então, não era uma coisa levada a sério pelos ingleses. No entanto, no dia 8 de maio de 1429, tudo mudou quando os ingleses viram com os seus próprios olhos Joana d'Arc e seu exército se levantando no horizonte. Ao verem que os boatos eram de fato reais, os ingleses começaram a zombar de Joana d'Arc e seu exército. Afinal, era uma jovem mulher liderando. É óbvio que pela cultura da época, os caras não iam perdoar mesmo, e certamente tiraram uma casquinha da Joana. Mas Joana d'Arc provou que não só era uma mulher forte, como também uma líder incomparável. Ela liderou o seu exército no ataque contra os ingleses, embora existem discordâncias disso. Existe um grupo de historiadores que dizem que Joana era apenas uma figurante nas batalhas, mas há um outro grupo que afirma que sim, ela participava das batalhas. Mas eu sempre uso fatos para analisar as coisas, e o que os fatos dizem é que Joana d'Arc foi ferida no ombro por uma flecha, e também foi ferida no pé, algo que não faria sentido se ela não estivesse em batalha. Então, eu tô com o grupo que acredita que ela era uma guerreira de fato. Mas independente disso, a mulher que chegou humilhada pelos ingleses, no final, foi exaltada com a vitória, acabando de vez com os cercos de Orleans e conquistando a liberdade da cidade francesa. Foi uma dura batalha que durou 8 meses, onde milhares de soldados ingleses foram mortos, graças às forças militares de Joana d'Arc.
Agora, o nome Joana d'Arc não era mais o nome de uma mulher que liderava um exército. O nome Joana d'Arc se tornou um nome respeitado não só pelos franceses, mas também pelos ingleses. Para os ingleses, ela não é mais só uma mulher que liderava um exército, mas um inimigo a ser superado, e eles vão usar todas as artimanhas possíveis para tirar Joana d'Arc do caminho deles, pois essa incrível conquista de Orleans não seria a única. As tropas lideradas por Joana d'Arc conseguiram conquistar Reims, uma cidade importantíssima para a monarquia francesa. E com essa conquista, Carlos VII pôde ser oficialmente coroado nesta cidade. A cerimônia de coroação em Reims aconteceu em 17 de julho de 1429. Como resultado, a fama de Joana d'Arc só aumentava na França e seus arredores, fazendo os ingleses ficarem com uma pulga atrás da orelha. E agora, é que as coisas vão começar a mudar para Joana d'Arc. O curto tempo em que ela pôde viver, ela experimentou uma ascensão e queda, numa velocidade que nem ela esperava. Com as duas vitórias que ela conquistou com o seu exército, a moral das tropas francesas se tornaram mais expressivas e elevadas, mas, mal sabia ela, que havia franceses aliados aos ingleses. Então, com traidores aliados ao inimigo, uma emboscada foi organizada para capturar Joana d'Arc, um evento que ocorreu durante a Batalha de Compiègne. Na ocasião, a maré de vitórias vivenciada por Joana d'Arc chegou ao fim, e ela começou a sentir o amargo de algumas derrotas. Com sua moral diminuída, Joana foi perdendo força e já não tinha mais uma tropa ou armamento suficientes. Mas mesmo com um número pequeno de homens, ela ainda continuava a resistir. No entanto, todo o seu esforço foi em vão. E então, no dia 23 de maio de 1430, ela foi capturada. Já o seu julgamento aconteceu um ano depois, em 1431. Os crimes pela qual foi julgada eram em sua grande maioria de ordem religiosa, como heresia e bruxaria. Então, tendo apenas a sua palavra para se defender, Joana d'Arc foi condenada e sentenciada à morte pela fogueira. Sua execução aconteceu em uma praça de Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Sabe-se que, na ocasião, ela tinha 19 anos, pois ela manifestou ter essa idade durante seu julgamento. Enquanto ela era levada para o local de execução, as pessoas zombavam dela e a maltratavam com palavras, enquanto em silêncio ela caminhava. Então, chegando no local da execução, ela foi amarrada a uma estaca de madeira e, por fim, queimada viva. Segundo relatos, enquanto ela queimava, Joana chamava por Jesus, até dar o seu último suspiro. Apesar de uma morte triste, anos mais tarde, o julgamento de Joana d'Arc foi anulado pelo Papa Calixto III, uma vez que ele considerou a francesa inocente da acusação de heresia e bruxaria. No começo do século XX, a Igreja Católica deu início ao processo de beatificação de Joana d'Arc. Já em 1920, ela foi canonizada durante o pontificado de Bento XV. Na França, em 1803, por ordem de Napoleão Bonaparte, ela passou a ser considerada um símbolo nacional do país. E atualmente, Joana d'Arc é considerada a padroeira da França e uma das grandes heroínas da história de seu país. A importância de Joana d'Arc na cultura francesa é tamanha, que existe até um dia especial dedicado a ela. Esse dia é 30 de maio, o dia da Santa Guerreira Joana d'Arc. Sem dúvida, a história de Joana d'Arc é inspiradora, uma mulher que foi capaz de vencer todas as dificuldades para alcançar seus objetivos. E no Nasoverse, ela é uma das personagens mais importantes. Ela atuou como protagonista e serva da classe Ruler no anime Fate Apócrifa. Ela também teve papéis importantes no jogo Fate Grand Order e algumas aparições pontuais em certas singularidades de Fate Go, como a singularidade de Solomon, por exemplo. Joana foi desenvolvida com características de uma Saberfrice e com certeza ela é uma personagem bem querida pela comunidade. Me lembro como se fosse hoje o lançamento de sua versão Alter, que foi literalmente uma febre na comunidade. Todos queriam essa versão. Essa versão alternativa se tornou tão popular na época que lançaram uma versão infantil, que foi manifestada na classe Lancer. E atualmente, por causa dessa versão infantil, a Jalter se tornou uma Lancer, que inclusive vai aparecer no Fate dos Samurais, que foi lançado recentemente. E sinceramente, a nossa Joaninha merece todo o destaque na franquia, pois a sua história é realmente motivadora, e que nos serve de exemplo.
Essa é a história de uma mulher, melhor, de uma guerreira, que deixou o seu nome atrelado a um incrível legado. Afinal, quando tudo acaba, o que resta é o que você deixou para trás. E Joana d'Arc deixou não só as suas conquistas nas memórias das pessoas, como a sua coragem, a sua determinação e também a sua fé. Talvez essa é a palavra mais correta. Ela morreu acreditando naquilo que ela achava ser o correto. E talvez, na sociedade moderna, é o que precisamos muitas vezes, a fé. Como eu sempre digo, uma sociedade sem fé acabará por se destruir. E é por isso que eu tenho fé que vocês vão passar na loja da Salter, usando o cupom do nosso canal. Sim, meus amigos, vão lá e vejam os produtos da parceira do canal, a loja da Alter mais querida da franquia, sem ofensas aos fãs da Jalter. Podem passar lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dos produtos, todos feitos no capricho, canecas, camisetas, quadros, tudo personalizado para vocês e com desconto se usar o nosso cupom. Então, não marquem bobeira e passem na loja da Alter. E agora, meus amigos, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes que enviaram esse vídeo aos seus companheiros. Até a nossa próxima jornada. Fui, valeu e tamo junto!